Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18:6. Um vaso quebrado que foi colado com ouro é mais valioso que um vaso comum. Suas rachaduras não provam que você estragou. Elas provam que você sobreviveu e está sendo refeito. No Japão, existe uma arte antiga chamada kintsugi. Quando um vaso de cerâmica se quebra, em vez de esconder as rachaduras ou jogar o vaso fora, eles o colam usando ouro líquido. As linhas douradas não disfarçam o fato de que o vaso foi quebrado. Elas celebram isso. O resultado? Uma peça única, mais valiosa e mais bela que o original. As rachaduras não diminuem o valor, elas o aumentam, porque agora o vaso conta uma história de quebra e restauração. Você pode estar olhando para a sua vida e vendo apenas as rachaduras, os relacionamentos que se quebraram, os sonhos que se estilhaçaram, as partes de você que parecem irreparavelmente danificadas. Você olha para si mesmo como algo descartável, algo que não pode ser consertado, algo que deveria ser jogado fora e substituído por uma versão nova, intacta, sem defeitos. Mas Deus vê diferente. Ele vê você como o barro na mão do oleiro. Quando um oleiro está trabalhando com barro e algo não sai como planejado, ele não joga o barro fora. Ele reconstrói, ele refaz, ele molda novamente, porque o material ainda tem valor. O potencial ainda está lá. Suas falhas não significam que Deus desistiu de você. Seus erros não significam que você está além da redenção. Suas quebras não significam que você não tem mais propósito. Significa que você está em processo. Você está sendo remodelado. Você está em restauração. E aqui está a verdade mais bonita. As partes de você que foram quebradas e estão sendo restauradas vão se tornar as mais fortes. As cicatrizes que você carrega vão se tornar marcas de vitória. As rachaduras vão se tornar linhas douradas que contam uma história de graça. Você não é um produto defeituoso. Você é uma obra de arte em andamento. Pense nas pessoas que mais te inspiram. Muitas vezes, não são aquelas que nunca sofreram. São aquelas que foram quebradas e permitiram que Deus as reconstruísse. São aquelas cujas histórias de redenção te dão esperança. Sua história de quebra pode se tornar sua maior mensagem. Suas feridas mais profundas podem se tornar suas maiores forças. O lugar onde você foi mais danificado pode se tornar o lugar onde o ouro da graça de Deus brilha mais forte. Mas isso requer algo difícil. Você precisa permitir que Deus trabalhe. Você precisa ficar nas mãos do oleiro, mesmo quando o processo de remodelagem dói. Você precisa confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Às vezes, o processo de restauração é doloroso. Reunir os pedaços quebrados, enfrentar as partes danificadas, permitir que Deus toque nas feridas que você tentou esconder. Mas a dor da restauração leva à cura. A dor de confrontar o que está quebrado leva à possibilidade de ser feito inteiro novamente. Não da forma que você era antes, mas de uma forma nova, mais forte, mais bela. Você não precisa esconder suas cicatrizes. Você não precisa fingir que nunca foi quebrado. Você não precisa ter vergonha das rachaduras. Porque nas mãos do oleiro divino, até o quebrado pode se tornar uma obra-prima. Até o danificado pode se tornar valioso. Até o destruído pode ser recriado em algo extraordinário. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas a serem moldadas. Pessoas que confiam que Ele pode criar beleza a partir das cinzas. Pessoas que acreditam que não é o fim até que Ele diga que é. Então hoje, se você está se sentindo quebrado além do reparo, lembre-se, você está nas mãos do melhor restaurador que existe. E Ele
não desperdiça nada. Suas rachaduras vão se tornar o lugar onde a luz entra. Suas quebras vão se tornar o lugar onde o ouro da graça brilha. Sua história de destruição vai se tornar um testemunho poderoso de restauração. Você é uma obra de arte em processo. E quando o oleiro terminar, o mundo vai olhar para você e ver não apenas beleza, mas também uma história. Uma história de quebra, restauração e graça extraordinária. Confie no processo. Confie no oleiro. Confie que você está sendo feito novo, uma linha dourada por vez. Amém.